Vamos ouvir agora Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, com expectativa que ele faça uma defesa da Suprema Corte diante do caso Master. Vamos acompanhar ao vivo na CNN Brasil. Celebrarmos o hino nacional que será interpretado pelo coral Supremo Encanto, sob a regência do maestro Eldon Soares, acompanhados da pianista Edilene Cordeiro. Temos então, nesse momento, o Coral Supremo vai cantar o hino nacional, a gente vai acompanhar. Grandes expectativas para o discurso de Edson Fachin. A gente tem um contexto em que o Supremo Tribunal Federal, neste momento, está sob críticas de toda a sociedade, do Congresso Nacional, até críticas de bastidores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de que a condução de José Dias Toffoli em relação ao caso Master teve uma série de problemas. Nesse momento, nós temos duas alas no Supremo Tribunal Federal. Uma que defende que o Supremo Tribunal Federal seja muito rígido em relação a José Dias Toffoli, e uma outra ala que acha que o Supremo Tribunal Federal tem de fazer críticas, tem que defendê-lo. E a gente vê que os dois maiores defensores do ministro José Dias Toffoli estão ao lado dele, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. São os dois ministros que defendem que neste ano o Supremo Tribunal Federal e Edson Fachin devem defender José Dias Toffoli, porque é ano eleitoral e o Supremo Tribunal Federal estará sob a mira dos ataques, principalmente da direita. Mas outros ministros, e a gente tem o exemplo de Carmen Lúcia, por exemplo, e do próprio Edson Fachin, eles avaliam que o Supremo Tribunal Federal tem que ter um choque de moralidade na aprovação de um código de ética. Essas são as duas principais alas hoje do Supremo Tribunal Federal. Expectativa é de um discurso forte de Edson Fachin, fazendo acenos às duas alas, mas também uma expectativa de discursos ou de Alexandre de Moraes ou do decano da Suprema Corte, que é o Gilmar Mendes, fazendo uma defesa da imagem da Suprema Corte. Vamos acompanhar exatamente qual vai ser o nível dos discursos e como eles devem repercutir ao longo do dia também no Congresso Nacional. No momento em que nós temos José Dias Toffoli criticado no Congresso Nacional pela oposição, criticado até pela esquerda, a parte dela que defende uma CPI do Banco Master na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. E nós temos também críticas do próprio presidente Lula nos bastidores, que tem dito que a condução do caso Master foi muito problemática. Nos bastidores, nós temos o José Dias Toffoli dizendo que ele não vai renunciar da Suprema Corte, mas que ele pode levar o caso para a primeira instância, caso nós tenhamos o deputado federal Bacelar, do PL da Bahia, retirado da investigação. O que o Matheus Teixeira está contando para a gente é uma curiosidade sobre o estilo e a diferença de perfis do ministro Fachin para o antigo presidente do Supremo Tribunal Federal. Você deve se lembrar que na posse e no primeiro dia também a gente viu da sessão, foi a Maria Bethânia quem cantou, do Barroso. E hoje não, é um coral na avaliação aqui que o Matheus está fazendo. É para denotar essa diferença e um perfil mais austero do presidente Fachin. O presidente Fachin tem um grande desafio pela frente, como a gente comentava anteriormente, diante dos ataques e das críticas ao Supremo Tribunal Federal, muitas vezes individualizada na figura do ministro relator do caso Master, Dias Toffoli. O presidente do Supremo chegou numa espécie de aliança com os demais ministros, uma ala do Supremo Tribunal Federal, a publicar uma nota em defesa da instituição e, a partir daí, espera apoio dos colegas para fazer valer aquele tal código de conduta que prevê uma série de regramentos de comportamento dos ministros do Supremo. Vamos ouvir o que ele diz agora. Cumprimento de modo especial Sua Excelência, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Sua Excelência, o Presidente do Senado Federal, Senador Davi Alcolumbre, e em seu nome cumprimento os membros do Poder Legislativo, Sua Excelência, o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Hugo Mota, o senhor Procurador-Geral da República, professor Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, e em seu nome cumprimento os membros do Ministério Público, Sua Excelência, o Presidente do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal, Dr. Beto Simonetti,
e, em seu nome, cumprimento as advogadas e os advogados brasileiros, o senhor Defensor Público Geral Federal em exercício, Dr. Marcos Paderes, e, em seu nome, cumprimento os defensores públicos. Cumprimento os meus eminentes colegas, ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje e de sempre, Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e em seu nome cumprimento os ministros do TSE e os membros da Justiça Eleitoral, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, que nos acompanha por videoconferência, ministro Alexandre de Moraes, Sua Excelência, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministro Cristiano Zanin e ministro Flávio Dino. Cumprimento também os ilustres ministros de sempre, ministro Aires Brito, ministro Luiz Roberto Barroso, cumprimento Sua Excelência o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, e em seu nome cumprimento os ministros daquela corte aqui presentes, cumprimento o vice-presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Tenente Brigadeiro do Ar, Francisco Geli Parente Camelo, ministro do Superior Tribunal de Justiça e Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques. Em seu nome, cumprimento os ministros do Superior Tribunal de Justiça e os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça aqui presente, o senhor ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, ministro Wellington César Lima e Silva, o senhor ministro Jorge Messias, advogado-geral da União, e em seu nome cumprimento os membros da Advocacia Geral da União e, de modo especial, cumprimento as senhoras e senhores que se fazem presentes nesta solenidade, servidoras e servidores deste tribunal. Saúdo os eminentes colegas, senhora ministra, senhores ministros, no ano judiciário que se inicia. O Supremo Tribunal Federal, bem assim o Poder Judiciário brasileiro, permaneceu atuante durante o período de recesso, ainda que em regime de plantão, no período de 20 de dezembro de 2025 a 31 de janeiro de 2026, foram conclusos 4.463 processos. Destes, 1.176 eram originários e 3.287 eram de natureza recursal. Cumprimento e agradeço publicamente ao ministro Alexandre de Moraes, que dividiu comigo o período das atribuições e responsabilidades da presidência durante o recesso do Poder Judiciário. Ao fazê-lo, também cumprimento e agradeço aos excelentíssimos ministros pelo apoio, pela disposição ao diálogo e pela convivência fraterna, que são a marca distintiva dos trabalhos deste colegiado. A celebração de 135 anos do Supremo Tribunal Federal na República, a ocorrer em breve, em 2026, é um convite à reflexão e à compreensão histórica da relevância do tribunal. As instituições devem colher os seus aprendizados para demonstrar que se cultivaram com a própria história. Elas sabem aos desafios enfrentados para se manterem íntegras e com legitimidade, oferecendo justiça com segurança jurídica. Abrimos o ano judiciário de 2026 com plena consciência de que momentos de adversidade exigem mais do que discursos, pedem responsabilidade institucional, clareza de limites e fidelidade absoluta à Constituição da República e conferem respeito à liberdade de expressão e de imprensa, que não são concessões, uma vez que estruturam o debate público e oxigenam a democracia. A crítica republicana não é mesmo ameaça à democracia. Em 1965,
o regime militar impôs o aumento de 11 para 16 ministros como meio de interferir neste tribunal. As ruas sabiam ao silêncio tenso da censura, enquanto a aposentadoria compulsória de ministros deixava no ar o sabor amargo da submissão do direito à força do AI-5 de 1968. Ministros foram afastados por não transigirem com o autoritarismo. Na redemocratização do país, se definiu em 1988 um perfil constitucional desta instituição: não errar por omissão e não ceder por conveniência, e com isso preservar a sua própria legitimidade. Ao tribunal, a sociedade, por meio da Constituinte, confiou a guarda da Constituição e, por via de consequência, a garantia do Estado de Direito e da democracia. Tais poderes vieram carregados dos mais altos deveres e de numerosas atribuições. O Pacto Constitucional elevou o tribunal a um patamar exigente de atuação institucional. Em decorrência de diversos e complexos fatores, o tribunal veio examinar nessas últimas décadas a validade de centenas de leis e atos normativos, definindo o seu papel como guardião da Constituição. Tratou de direitos fundamentais e minorias, de igualdade, dignidade humana, identidade de gênero e direitos indígenas no âmbito do marco temporal, do sistema político-eleitoral, da corrupção e crimes de autoridades, da separação de poderes e crises institucionais, do sistema penal e das garantias processuais, do sistema prisional e direitos humanos, do federalismo e repartição de competências, incluindo políticas públicas, proteção de dados e prevalência de critérios científicos. O tribunal foi chamado também a dar cumprimento devido às sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos vinculantes para o Estado brasileiro e, nessa esteira, dentre outras respostas, determinou limites e possibilidades para o uso da força, bem assim planos de reocupação de espaços territoriais tomados. Demais disso, formulou um novo modelo para a política pública de saúde, a partir das demandas que chegaram ao tribunal, cuja concretização requer agora a devida atenção necessária dos agentes públicos federais, estaduais e municipais, com a necessária integração. Na busca da concretização da Constituição, foram judicializados conflitos do sistema político, questões capitais do Estado fiscal e do equilíbrio orçamentário, e destinou-se ao tribunal o papel de garantidor da continuidade institucional e intérprete das regras do jogo democrático. Quase 38 anos depois, lições históricas se instalam. Advém daí, dentre outras causas, a realidade vivenciada que resulta em boa medida de um deslocamento da pressão institucional. Como sabemos, sociedades democráticas produzem continuadamente pressão por inclusão, inclusão política, inclusão social, inclusão econômica, inclusão simbólica. Cidadãos e cidadãs demandam representação, direitos e reconhecimento. Essa pressão na democracia é estrutural, ela não desaparece. Em condições normais, essa pressão é absorvida e processada pelos canais representativos, partidos políticos, legislativo e executivo eleito. É ali que as demandas são agregadas, negociadas, transformadas em políticas públicas. É ali que os conflitos distributivos e identitários encontram mediação. Quando esses canais saturam, quando a fragmentação partidária impede a formação de maiorias estáveis, quando o custo de governabilidade se torna proibitivo, quando a responsividade do sistema representativo cai abaixo de um limiar mínimo, quando a confiança nas instituições representativas se erode, a pressão não desaparece, ela se desloca. Entender isso parece-me fundamental para avaliar corretamente o momento que nós nos encontramos.
Isso não significa que este tribunal seja agente passivo das circunstâncias. Ao contrário, o protagonismo tem seus ônus e efeitos para a legitimidade institucional. Os ministros respondem pelas escolhas que fazem, as decisões que nós todos tomamos, os casos que priorizamos, a forma como nos comunicamos, tudo isso importa. Decorrido um ciclo de mais de 30 anos, iniciamos hoje 2026. Entendo que agora o desafio é diferente. Em termos específicos, a questão é a de saber se já chegou a hora de o tribunal sinalizar, por seus atos próprios, que o momento é outro. Minha convicção é que esse momento chegou. A fase agora é a da retomada plena da construção institucional de longo prazo. Cabe então refletir sobre a causa, e não apenas quanto aos sintomas. É imprescindível ampliar a capacidade do próprio sistema político institucional de processar demandas. É certo que este Supremo foi impulsionado e, ao mesmo tempo, colocou-se em direção ao centro do sistema institucional das decisões do Estado de Direito Democrático. Nos momentos críticos, como na defesa do processo eleitoral e das urnas, o tribunal atuou para impedir erosões constitucionais. Por isso, o Brasil tem lições de democracia a oferecer, porque preservou suas eleições sem ruptura e com respeito à Constituição. Sem embargo desses reconhecimentos, o momento histórico é também de ponderações e de autocorreção. É hora de um reencontro com o sentido essencial da República, da tripartição real de poderes e da convivência harmônica e independente com o equilíbrio institucional. Somos todos chamados a essa arena. É que a democracia constitucional traduz obrigações de prestação de contas e também de memória. Como lembrava Piero Calamandrei, abro aspas, não é honesto, quando se fala dos problemas da justiça, refugiar-se atrás da cômoda frase feita que diz ser a magistratura superior a qualquer crítica e a qualquer suspeita, como se os magistrados fossem criaturas sobre-humanas, não atingidas pelas misérias desta terra e por isso intangíveis. Quem se contenta, acrescenta Calamandrei, com essas tolas adulações, ofende a seriedade da magistratura, a qual não se honra adulando, mas ajudando sinceramente estar à altura de sua missão, fecho aspas. Por mais de 3 décadas, esse tribunal se disse presente em graves momentos da vida nacional, com resposta firme pelo Estado de Direito Democrático contra ameaças de golpe. Há, nada obstante, em meu modo de ver, respostas ainda a serem dadas, tendo como pressuposto a institucionalidade democrática. A um só tempo devemos perseverar e devemos mudar. Em termos mais amplos, o desafio é reconhecer o protagonismo do sistema político nas funções que são dele, saber induzir pelo exemplo e pela decisão a melhoria das instituições, saber ser forte o suficiente para não precisar fazer tudo. Talvez seja mais difícil do que os desafios anteriores, porque exige não a coragem de agir, mas a sabedoria de calibrar a ação, a paciência institucional da construção. Essa tarefa, esse munus, não é nem pode ser obra solitária. A colaboração institucional engrandece a construção colegiada. Unidade não é unanimidade. O que nos une não é a concordância em todas as questões. Ademais, o todo não se confunde com a parte. O que nos une é o compromisso com a instituição. Reafirmo, nesta oportunidade, as metas que orientam a presente gestão. No plano interno, destaca-se a promoção do debate institucional sobre integridade e transparência. Agradeço de público, como já fiz,
diretamente a todos os integrantes desse tribunal a eminente ministra Carmen Lúcia, por ter aceitado a relatoria da proposta de um Código de Ética, compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Impende dialogar e construir confiança pública, porque nesta reside a verdadeira força do Estado de Direito, e é para o cidadão que todo o sistema de justiça deve permanentemente se orientar. Reitero o compromisso ético que todos devemos ter no exercício das funções públicas. No contexto do Conselho Nacional de Justiça, que se orienta por atribuições bem delimitadas, iremos prosseguir nos afazeres do Observatório de Integridade e Transparência, colocando o CNJ como norte do aperfeiçoamento institucional do Judiciário no campo da ética e da transparência. Na área dos processos eletrônicos, vamos seguir com humanização e inteligência, uma gestão de ponta para desenhar e efetivar a justiça acessível, transformando o Judiciário pela tecnologia. O enfrentamento da violência contra a mulher constitui pauta prioritária da presidência desse tribunal e do CNJ, estruturada em eixos de prevenção, proteção, promoção da autonomia e responsabilização. As principais ações encontram-se concentradas no âmbito do CNJ e merece destaque a iniciativa destinada a reduzir o prazo de análise das medidas protetivas de urgência para até 48 horas. Também lançamos o Guia Interinstitucional de Avaliação de Risco, a que estão submetidas as mulheres, e fomentamos a implementação de medida protetiva de urgência eletrônica nos tribunais estaduais. Seguiremos com os bem-sucedidos mutirões dos processos do Tribunal do Júri e processos com temática racial. No âmbito de suas atribuições, o tema da segurança também diz respeito à necessidade de respostas céleres contra o crime organizado. Será apresentado em março vindouro o painel nacional sobre a criminalidade organizada. Também será instituída a rede nacional de juízes especializados em crime organizado. O papel do Supremo e de todo o Judiciário na segurança pública é o de fixar jurisprudência criminal que permite eficiente funcionamento da justiça penal e julgar com celeridade os casos que o Ministério Público apresenta. Teremos uma longa pauta de temas para julgamento aqui nesse plenário. Dentre eles, o uso de redes sociais por membros do Ministério Público, a constitucionalidade ou não da coleta obrigatória de material genético de condenados, a possibilidade de perda de mandato por infidelidade partidária, anistia a partidos políticos que não preencheram cotas raciais e de gênero. Chamam também a nossa atenção os imperativos do trabalho decente, pois o novo mundo do trabalho pede segurança jurídica e análise das possibilidades de proteção de direitos. Esses e outros julgamentos serão norteados pela observância à Constituição, que impõe, quando necessário, o exercício de um papel contra-majoritário. No plano externo, reafirmo nossa permanente disposição de diálogos com os demais poderes. Diante da quadra vivenciada no Brasil, propomos uma agenda republicana pela legitimidade institucional e pela transformação do Estado. Um compromisso com a Constituição e com a sociedade, voltado à proteção de direitos fundamentais e da segurança pública. Sustentam essa ideia inicial os seguintes eixos: 1. Transparência, integridade e diálogo institucional. 2. Divergência democrática como elemento legítimo da vida constitucional. 3. Centralidade da legalidade constitucional como linguagem comum entre os poderes. 4. Direitos humanos e segurança como eixos da democracia constitucional. 5. Atuação do Supremo Tribunal Federal marcada por responsabilidade e segurança jurídica. 6. Eficiência, inovação e sustentabilidade. O Brasil tem um encontro marcado com sua melhoria institucional. Temos um sistema representativo que precisa recuperar sua capacidade de processar
às demandas da sociedade. Temos instituições de controle que precisam funcionar melhor. Temos uma cultura política que ainda não consolidou plenamente os valores republicanos. E temos, sobretudo, uma dívida histórica com os excluídos. Há muito por fazer. A segurança jurídica é condição para o desenvolvimento econômico e social, e o Poder Judiciário contribuirá nesse sentido. A legitimidade é o alicerce que sustenta o edifício do sistema de justiça, e a sua presença não raro é silenciosa e quase invisível, mas a sua ausência é ruidosa e perceptível. Entendo que o tempo também é de rememorar limites. O ordenamento jurídico brasileiro é funcional, inclusive no enfrentamento de ilícitos no sistema financeiro. Eventuais práticas irregulares encontram resposta adequada nos mecanismos próprios de supervisão, fiscalização e sanção. A criação de soluções à margem das instituições compromete a segurança jurídica, a previsibilidade regulatória, a separação de poderes com potencial de erosão da confiança pública e do próprio funcionamento do mercado. Estamos em ano eleitoral. Aproveito a oportunidade para parabenizar a excelentíssima ministra Carmen Lúcia, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, além do trabalho que coordenou nas eleições de 2024. Destaco a aprovação da resolução que aumentou a participação de mulheres e reforçou o compromisso da Justiça Eleitoral com a igualdade de gênero nos tribunais. Almejamos eleições livres, seguras e limpas, como tem sido levado a efeito com zelo exemplar pela Justiça Eleitoral, coibindo abusos e informações falsas, como certamente pautará o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições, aí então já sob a presidência do eminente ministro Cássio Nunes Marques. Em ano eleitoral, a Justiça deve manter-se equidistante das posições políticas, sejam quais forem. Reitero que é uma honra servir a Constituição ao lado de milhares de magistradas, magistrados, servidoras e servidoras que em todo o Brasil compreendem que a cada despacho, a cada decisão, a cada processo, a jurisdição deve se fazer sinônimo de justiça, confiança e segurança jurídica. Nos processos, as dúvidas sobre conflitos de interesse devem ser tratadas sempre com transparência. E ninguém cogite que possa ser diferente numa sociedade republicana como a nossa. Dirijo-me agora a mulheres e homens que personificam em todos os rincões do país a autoridade da lei e a esperança concreta de justiça para milhões de brasileiros. Somos mais de 18 mil juízes e juízas. É em tempos íngremes que se mede a grandeza da magistratura. A independência judicial não é um atributo corporativo, é a salvaguarda da democracia e a última proteção do cidadão contra o arbítrio. E voltando à memória do fato histórico que mencionei ao início, nós temos o exemplo a mirar. Nesse tribunal, Hermes Lima, Evandro Lins e Silva, Vitor Nunes Leal e Adalto Cardoso lembram o valor da resistência e da integridade moral. Se os tempos exigirem mais de nós, sejamos maiores que os desafios. Enquanto a magistratura brasileira permanecer íntegra e firme, a democracia permanecerá em pé com plena legitimidade. Seguirei buscando dar à sociedade brasileira segurança jurídica com legitimidade. Reafirmo o compromisso com a adoção de um código de ética para o tribunal. E, ao concluir, renova nossa esperança e fé no porvir. Declaro aberto o ano judiciário. Muito obrigado. Esse